Estimado diácono Antônio, querida equipe de liturgia nesta Eucaristia, juntamente com todas as equipes, os nossos coordenadores das pastorais, dos movimentos, recordar aqui texto dos homens, Crisólogo, apostolado da oração, vou dizer só os coordenadores, tá? Falo os vices não. Apostolado da oração, Leandra, a catequese em formação com as nossas catequistas, aguardando o seu material para começar nossa catequese, representantes da área pastoral do Sagrado Coração de Jesus e Santo André, aqui representado pela coordenadora do Terço das Mulheres, Clemilda, e pela secretária Jéssica, que mais? Representante das comunidades rurais, Nossa Senhora Aparecida de Sítio Algodão, Nossa Senhora das Graças, Rio de Fora, Farias, a comunidade e a capela do Geramataia, que estamos organizando com a cobertura, e Santa Teresinha, que iniciará com a graça de Deus a sua capela, e Campo Grande, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Faltou alguma? Coordenadores ainda, nossos movimentos, né, do SCC, com a sua equipe dirigente, e também a pastoral familiar, representado pelo nosso diácono Antônio, equipe de liturgia, batismo, Maria Aparecida, dizer o nome, né? E o nosso coral São José também, né, coordenado pela nossa equipe do coral. Terço das crianças está aqui querendo se animar também. O que mais? Todos? Faltou alguém? Lembrar também das nossas comunidades da área pastoral. Irmãos e irmãs, a missa votiva, hoje é dia de São Pedro Crisólogo, e a missa votiva que rezamos hoje, em ação de graças pelos 4 anos de pastoreio em nossa paróquia de São José, 30 de julho, nosso bispo Dom Ducênio fez um pedido há 4 anos, que nunca deixássemos de celebrar a Santa Eucaristia neste dia, de modo que é o aniversário do início da nossa atividade pastoral, a nossa provisão, a minha de administrador paroquial, e também a provisão do diácono Antônio, que a partir desta data começou também a servir na configuração da paróquia de São José e na área pastoral do Sagrado Coração de Jesus. A missa votiva que rezamos hoje é por uma igreja particular. A oração de coleta, ela diz assim: ó Deus, em cada uma das igrejas que peregrinam pela terra, manifestais a vossa igreja, una, santa, católica e apostólica. Concedei benigno a vossa família permanecer unida ao seu pastor, e pelo Evangelho e pela Eucaristia ser congregada no Espírito Santo, de tal modo que expresse dignamente a universalidade do vosso povo e se torne no mundo sinal e instrumento da presença de Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta oração
de coleta na entrada desta Santa Missa, lecionário, por favor, mostra o espírito da paróquia. 2014 foi que se tornou paróquia, 2024, o ano passado, foram 10 anos de paróquia, né? Porque eu confundo com os meus 14 anos de padre, que a gente vai celebrar a próxima segunda-feira. Então, há 10 anos, ou 11 anos, completou 11 já, né? Aqui, essa pequena porção do povo de Deus começou a viver estas graças. Ela já era uma semente plantada, e como comunidade da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Serra Branca, aqui já se vivia as 4 propriedades da Igreja Católica: una, santa, católica e apostólica. Ficou mais claro quando a pequena capela de São José, ela se tornou paróquia, pelo fato de ter a missa dominical com mais frequência. Deixou de ser mensal, e as comunidades provavelmente seria anual nas suas festas de padroeiro, ou não existiam as comunidades, e foram começando a serem criadas a partir da fé dos primeiros, que a gente chama de representantes, que são os baluartes das comunidades. Dentre elas, a gente recorda que a pessoa mais antiga das comunidades, hoje ainda viva, Dona Iracema, não é isso? Então, e me perdoe se eu pecar e não falar todos, mas a gente vai tomando somente referências. Então, a paróquia de São José, erigida em 19 de março de 2014, ganhou esta graça, e vocês trazem na memória a presença de Dom Delson, que era o bispo da nossa diocese na atualidade, e recordam-se da chuva, daquela grande chuva que deu na paróquia no dia em que vocês receberam a grande graça de serem inscritas no céu com o nome de Paraoikia, que significa casa ao lado. E a missão da paróquia, da casa ao lado, tomando a referência de São Paulo, é de preparar peregrinos para o céu. E esses peregrinos, eles são acolhidos principalmente no dia do seu batismo. E para que o trabalho caminhe, então, cada movimento pastoral terá o seu coordenador, e o seu coordenador irá, podemos assim, unido ao padre, formar o que a gente chama de conselho pastoral paroquial. E com os nossos coordenadores de pastorais e movimentos e os representantes das comunidades, nós vamos nos preocupar com uma única coisa, formar peregrinos para o céu. E formar peregrinos para o céu significa formar peregrinos para o céu. E pensando nisto, amados irmãos e irmãs, e tomando o evangelho de hoje, belíssimo, diga-se de passagem, e que nosso Senhor Jesus vai recordar que são as parábolas do reino. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, e também como uma pérola preciosa, também escondida, que sabendo que este terreno é precioso, nós damos tudo para comprar.
Vamos meditando este Evangelho e fazendo o nosso exame de consciência. Você que está à frente de uma pastoral ou de um movimento, e a minha responsabilidade de estar à frente como pastor desta igreja local, particular. Nós já mensuramos o quanto que a gente já perdeu, e desculpa, também tem que lembrar, Danilo não fala, né? Da mãe rainha. Nós já mensuramos o quanto nós já perdemos por causa deste tesouro. Porque, amados irmãos e irmãs, é hora de a gente viver um discernimento. O que faz darmos a vida pela igreja, por Cristo, que o mundão de meu Deus não entende? Então nós já pensamos, medimos quanto nós já perdemos por causa deste tesouro escondido em um terreno, ou no campo, ou esta pérola de grande valor também escondida. Porque a nossa vida como igreja é nada mais, nada menos do que a gente trocar. Eu vou trocar o meu tempo por algo mais precioso. Se a gente pensar assim, então não tem no nosso coração reservas de que nós estamos perdendo tempo com a igreja, mas nós estamos trocando o nosso recurso, que chama-se vida, que é a nossa única moeda, é o tempo que a gente tem na terra, chama-se vida, por uma proposta que Jesus hoje vem dizer que ela é infinitamente maior. E aqui nós paramos e pensamos, mas Senhor, eu não sou digno desta confiança que o Senhor tem na gente, em nós, né? Então, amados irmãos e irmãs, nós passamos a resplandecer no tempo presente diferente. A gente passa a ter a vida passa a ter um novo sentido, um novo significado. Não obstante, às vezes que ouvimos tantos obstáculos, tantas dificuldades que nos apresenta e que tentam desanimar, como o Matuto fala, né? Colocar gosto ruim, né? Hoje muitas mensagens eu recebi e em todas elas eu respondia: obrigado pelas felicitações do dia de hoje, com a graça de Deus mais tarde nós vamos celebrar. Então, meus irmãos e irmãs, tudo foi trocado por este reino. Tudo foi trocado por este reino. Eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais pai, eu não tenho mais irmãos, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais terra, eu não tenho mais propriedade sobre a minha vida. De modo que, se após esta missa eu morreria feliz. E é difícil dizer que eu estaria preparado para a morte, mas nosso Senhor sabe o quanto a gente busca se preparar para ela, né? E que depois eu poderia rezar e dizer: deixai agora vosso servo ir em paz,
conforme prometestes, ó Senhor. É o cântico de Zacarias. Que todas as noites, na oração das completas, todos nós poderíamos rezar no ofício divino. E hoje dizer que eu cumpri a minha missão. E amanhã a gente acorda com o louvor das laudes e trabalha e se santifica, e mais um dia a gente reza: deixai agora vosso servo ir em paz. E nós vamos passar a nossa vida até quando Deus quiser, morrendo a cada dia. Morrendo a cada dia. Só que tem uma questão: às vezes não nos é permitido a morte no hoje que desejamos, porque faltaria provavelmente nas nossas mãos frutos do nosso trabalho. A beata Conchita de Garabandal, quando ela pergunta à Virgem Maria se ela iria para o céu, ela disse: sim, hoje não. Hoje suas mãos estão vazias. Cada um de nós nos perguntamos: tá bem, poderia hoje ir para a glória, mas será que as minhas mãos estariam cheias de frutos? Pense aí, e aí vocês que não coordenam, que são participantes dos movimentos pastorais, devem ajudar os coordenadores e ao padre, porque nós somos uma comunidade e que nós somos a imagem da universalidade da igreja, aqui, em nossa pequena paróquia de São José, município de Parari, Paraíba, ou na área pastoral do Sagrado Coração de Jesus e Santo André, no município de Santo André, Paraíba. Hoje, meu irmão, se você partisse, você levaria frutos para apresentar a Jesus Cristo? Sim ou não? Faça seu exame de consciência. Faça. Se não, o que nós estamos esperando? Uma felicidade financeira, temporal, social? Ou o que é que o evangelista hoje ele está se referindo quando ele medita a imagem das parábolas do reino? As parábolas do reino não são um espaço físico, não é um palácio, não é um reino temporal. O que o evangelista hoje quer trazer para nós é que existe um tesouro escondido em um campo que não é físico, não adianta cavar, que no mínimo que a gente vai achar é osso podre ou pó da terra, Provavelmente não vão achar nenhuma botija escondida, não sei, Se alguém que morou aqui vizinho, antigamente, para guardar o tesouro, escondeu debaixo da terra. É esse o reino que o evangelista está falando? Não. E também existe uma pérola preciosa, de grande valor, que também está escondida. Agora vamos trocar esse campo e esta pérola e entender que este lugar que não é físico, ele é espiritual. Se ele é espiritual, ele deve estar plantado em um lugar existencial. E nós sabemos que o lugar existencial que Cristo gosta de cultivar a semente do reino é no coração humano. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu
coração. Então, se o nosso coração os nossos corações estão nas betes de jogo, na pirâmide, no tigrinho, no carro, o Evangelho já diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, em Deus. Então, amados, hoje é um dia em que o Evangelho apela para nós, aonde é que nós estamos colocando o nosso amor, a nossa atenção, aonde está o nosso tesouro. Então, nosso tesouro, como diz o Padre Jonas, pode estar esquecido dentro do sacrário. Como ele canta: deixei meu coração esquecido lá no sacrário, depois da comunhão, e ando sem um coração no peito. Isso é muito bonito, porque andar sem um coração no peito significa tornar todas as coisas do mundo algo indiferente, porque o meu tesouro está aqui no sacrário, deixei ele aqui, está aqui. Todos os dias eu volto para pegar ele, coloco no peito, sinto um pouquinho, né, Nosso Senhor, depois eu tiro do peito e deixo lá no sacrário, né? Aqui está um lugar adequado para a gente ter o nosso tesouro. A primeira parte da nossa meditação seria esta, amados irmãos e irmãs, pegando a parte do Evangelho. Depois, um dia vocês cantaram uma música que eu lembrava aqui, e eu queria ver qual era a validade hoje desta letra, porque para ser católico tem que ser antigo, o que vale é a antiguidade e o que vale é a universalidade. Se não tiver nenhum desses pontos, não é católico. É um poema cantado pelo padre Antônio Maria, interpretado por Elba Ramalho. Vocês conhecem? A letra chama-se O Padre, né? Lembram? A letra diz assim: sofre coração que chega, o zóio mareja, que peleja de missão, sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos a visão. A pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne e o pão, pelas mãos de quem trabalha nesta mesa, a transubstanciação. Orai, irmãos, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda. A Eucaristia é o Padre, homem, que bate no seu peito, pedindo perdão pelos seus pecados, juntamente com os servos da igreja, que são os outros padres, juntamente com o povo que pede pelo Padre, por tuas mãos, receba o Senhor o sacrifício. Isso é ser católico. Diz a letra: eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor que esse homem santo leva a Deus no canto, que transforma o coração, que busca a esperança no olhar de uma criança, que vê que é importante para um país, uma santa igreja, uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre, o povo vive mais feliz. Essa frase me levou hoje a uma reflexão muito profunda diante dos últimos acontecidos que a gente vê aqui na nossa igreja diocesana. Será que a voz de um padre ainda tem força?
Porque vejo algumas forças querendo calar o poder da igreja e da palavra de Deus. E me questiono. Então, claro que meditando na história, quando foi que o mundo tentou calar a voz da revelação divina? E o meu coração católico me levou para um dado mais antigo: Egito, os hebreus. Foi como os hebreus tentaram calar a sua caminhada por meio do faraó. Mais adiante temos nosso Senhor César. O Império Romano tentou calar nosso Senhor. Vamos mais adiante na história. Reforma Protestante, século XIII, tentou minguar o poder da voz e dos sacramentos da Igreja Católica. Vamos mais adiante. Revolução Francesa, Iluminismo francês, tentou calar, minguar a força e a voz da igreja na sua palavra como doutrina e na sua presença visível como sacramentos. Será mesmo que o povo aonde mora um padre é mais feliz? Me pergunto. Faço um grande exame de consciência quando completo hoje 4 anos de pastoreio nesta paróquia, vendo muitos irmãos meus, sacerdotes, sendo silenciados por defenderem a verdade, a palavra de Deus, e pela palavra de Deus ser trocada pela mesma lex que instaurava a Pax Romana, a mesma lei que tenta calar a voz de Cristo por meio da sua Santa Igreja e os seus pastores, o Santo Padre, o Papa, o nosso bispo diocesano e todos os padres da nossa diocese de Campina Grande. Aonde está o poder da evangelização que traz a felicidade para o povo? Talvez esteja em dizer ao povo que o seu coração, ele não será feliz se continuar agarrado nas coisas do mundo. Se o seu coração não será feliz se você começar a buscar as autosseguranças em falsas promessas da reforma protestante, que promete uma teocracia, não é isto? Que promete o seu crescimento próspero, né? Numa teologia da prosperidade. Quanto mais eu tenho, mais Deus me ama. Então, quando um padre diz a este povo que se o seu coração ficar nesta teologia próspera, você não será feliz, porque o próprio Senhor falou que o comer, o beber
e as preocupações da vida precisam ser vistas com cuidado, porque isso faz perder a alma. Quando um padre que faz um povo feliz, aonde mora um padre, diz, depois dessa teologia próspera, que a felicidade, a liberdade e a igualdade sem Deus, ela é uma desgraça, porque um homem se colocará como Deus. Isso eu me refiro à Revolução Francesa e ao Iluminismo. Amados, veio um homem, um jovem, chamado Joseph Ratzinger, um jovem teólogo, formado em 8 categorias da teologia católica. Ele é doutor em todas elas, que veio trazer para o mundo, principalmente para a Europa, por isso que o seu nome é Bento XVI, porque São Bento teve um carisma de evangelizar a Europa, e o Papa Bento escolheu este nome, e ele nomenclaturou todo este problema do protestantismo e da reforma protestante, que quis eliminar os sacramentos e a Igreja Católica, e a Revolução Francesa com o Iluminismo francês, chamando isto de neopaganismo. Então a sociedade civil moderna tem uma nova religião. O homem é o centro. O antropocentrismo tira Cristo, tira Deus, o teocentrismo, o cristocentrismo, e coloca o homem. A igreja do homem moderno é o protestantismo, o paganismo e o ateísmo. Um problema contra a fé, contra a religião e contra a igreja. Só que os críticos do Santo Padre, em memória, percebeu a intuição aonde Bento queria chegar e cala a boca do Papa, bota o mundo nas costas deste homem, que ele vai renunciar, em vista de uma igreja para o homem. É o que nós vivemos atualmente. Só que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, ele intuindo este problema, ele trouxe uma solução. Existe uma forma de defender a fé chamada apologética. Os padres apologistas, eles são padres que defendem a fé. Esta palavra, ela foi deixada de lado e foi substituída por uma teologia fundamental. E essa teologia fundamental, no seu grau máximo, um filósofo teólogo chamado Karl Rahner pensou assim: o homem é feito para o infinito. Só que ficou muito vazia essa ideia teológica. Muitos teólogos pararam aqui. Bento XVI foi mais além. A nova defesa da fé para a Igreja Católica consiste em voltar para os 2 grandes defensores da fé, os 2 maiores teólogos, Santo Agostinho, do século IV, bem próximo dele estava hoje São Pedro Crisólogo, que hoje nós celebramos a memória facultativa, século V, e Santo
Tomás de Aquino, século XIII. E embasado, que hoje o nosso Papa Leão trabalha, essa dimensão das cidades do homem e da cidade de Deus, de Santo Agostinho, e as categorias de essência e natureza que existe, que faz com que a gente encontre de fato o espírito da liturgia, o espírito da nossa fé e o espírito da igreja, encontrou em Santo Tomás de Aquino e em Santo Agostinho a luz e a linguagem para defender a fé católica. E ele nomenclaturou esta falta de fé, este pecado contra a fé, a religião e a igreja como o neopaganismo. E esse neopaganismo ele é traduzido em um catolicismo prático, pragmático. Basta somente fazer. Aonde, meus irmãos, nós vamos parar? Se a gente virar um tarefeiro da Igreja Católica, me falem. Nos filões do INSS, certamente não. Porque para o reino dos céus, este reino, este campo e esta pérola não são materiais. Nós vamos acabar vazios, indo procurar sentido no protestantismo, no sentimentalismo. Então viveremos um tempo de uma igreja nova, uma plateia, uma assembleia fervorosa, braços erguidos para lá, para cá, um sentimento afervorado no coração, grandes eventos, grandes plateias, e o pão, e o vinho, e o corpo, e o sangue de Cristo esquecidos, porque o neopaganismo coloca como Deus o sentimento humano. Não tem mais um sensus fidei, é um sentimento humano. Se eu me sentir bem nesta igreja, eu ficarei nesta igreja. Se eu não me sentir bem nesta igreja, eu vou para outra igreja, que é o que se traduz no conto do Machado de Assis de a igreja do diabo. A igreja do diabo é a igreja que satisfaz a vontade humana, que transforma as pastorais e movimentos em prateleiras ou armazéns. O que eu precisar, eu pego lá. Será que tem o que me agrada nessa igreja? Vê aí no depósito. Tem não? Eita, tem uma outra paróquia que tem. Vamos lá? Amados irmãos e irmãs, esta longa homilia que ficará gravada e que depois pode ser acessada é apenas um pequeno apanhado diante das coisas que atualmente a gente vive na igreja do mundo inteiro, da América Latina e da nossa igreja local, e que precisamos despertar nossas consciências e chamar isso de crise da igreja, que não é uma crise. Eita, o padre está falando isso é porque ele está em crise, está mal satisfeito. Não, estou muito bem, obrigado. Estou em comunhão com a minha fé, com a minha religião e com a minha igreja, graças a Deus. Não, meus irmãos, é simplesmente que se a gente não despertar para isso, nós vamos corroborar para que o corpo místico de Cristo, que é a igreja, sofra com essas pequenas questões que o padre colocou aqui. Padre, qual é a solução para tudo isso que o senhor está apontando aí? Parece que estava tudo em paz, né? O senhor chegou aí, parece que apareceu um monte de problema. Olha, meu caro, a solução para isso é um missal, por favor. A solução para isso
está aqui. Eu não posso usar a minha palavra, eu tenho que usar a palavra da igreja. É uma pequena formulazinha que a gente inicia a Santa Missa, que eu gosto de ler ela. Tem duas, vou ler a segunda. Diz o seguinte: Missal Romano, página 434 do terceira edição. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, que é a fonte da reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos. Pronto. Aqui está o remédio para a crise que atualmente vivemos. A conversão do coração para a comunhão com Deus e com os irmãos. A igreja vive de partida. A igreja é um lugar de encontro. Mas a igreja, ela não vai aglomerar pessoas de todo jeito. Ela vai apelar para a conversão pessoal de cada um de nós, para a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. E o padre, ele tem a graça do discernimento de perceber nos seus filhos espirituais aonde cada um está no nível da conversão, inclusive na minha própria, né? E ele vai ajudar os fiéis a viver a graça da conversão, chamando, promovendo, organizando, com o seu munus de governar, reger, santificar e ensinar. No dia que tirarem isso de um padre, pode tirar a vida dele, ele não vale mais nada. No dia que tirarem dele o governo e a regência em comunhão com o bispo, no dia que tirarem dele o munus de santificar, que ele ter que calar a sua voz na santidade dos seus fiéis e filhos espirituais na sua paróquia, e no dia que tirarem dele a graça de ensinar a doutrina da igreja e de elucidar historicamente como isso acontece, porque nós não somos uma comunidade de alienados, pode tirar a vida dele, porque ele não vale mais nada. É assim que se tira a batina de um padre. O que é que o protestantismo está fazendo? Tire os sacramentos do padre, para você ver uma coisa. O que a Revolução Francesa está fazendo, o iluminismo francês, prometendo igualdade, liberdade e fraternidade sem Deus. É isso que estão fazendo com o seu coração todos os dias neste neopaganismo que hoje nós vivemos, de uma igreja light e diluída. A igreja, ela é 1 quilo. Eu vou diluir 1 quilo em 100 litros de água para poder beber esta igreja, porque ela pura, ela não desce. Então vamos papagaiar a liturgia. No lugar do padre coloca um palhaço, ou no lugar de um padre coloca um profissional do sagrado, ou um mero lutador de causas sociais. Pronto. Isto é o que o protestantismo e o que a Revolução Francesa, o iluminismo e o neopaganismo quer fazer com a igreja. Foi isso que o Papa Bento XVI sofreu quando teve de renunciar, passou para o Papa Francisco, e estamos hoje com o Papa Leão XIV. De lá para cá, quantas ideologias não quis dividir a igreja? Olhando o Papa Bento de um jeito, olhando o Papa Francisco de outro jeito, como um antagonismo do Papa Bento, e olhando agora o Papa Leão de outro jeito.
É o seu olhar moderno e viciado quem quer dividir a igreja. Padre A, Padre B, Padre C. Bispo A, Bispo B, Bispo C. Papa A, Papa B, Papa C. Eu gosto do Papa tal. Amei São João Paulo II. Admirei Papa Bento XVI. Caminhei com o Papa Francisco. E agora estou encantado pelo Papa Leão XIV. Nunca deixei de ser católico, nem criei no meu coração divisões por causa do sentimento religioso. Ai, eu sinto, parará, parará. Não sente. Católico não sente. Católico tem razão, inteligência, a fé, que é uma virtude da inteligência, que moverá a minha vontade convertida a abraçar a vontade de Deus. Sabe qual é o sentimento do católico? Que São Paulo diz para você ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Enquanto a gente não tiver coragem de, quando for a hora de pregar, de ensinar, de acolher, e na hora de fazer o chicote para descer a lenha nos vendilhões do templo, enquanto nós não tivermos este discernimento e esta coragem, nós estaremos sendo massa de manobra do tempo. E o tempo quer fazer com que nós percamos a eternidade, que é o céu, que é o Cristo, que está aqui, num pedaço de pão, para você, se tiver sensibilidade, perceber que Ele está aqui e adorar Ele. Mas se você continuar no seu pecado, no seu erro, a Eucaristia vai ser um pequeno pedaço de pão, e você vai comungar o pão, que deveria ser o corpo de Cristo, vai continuar sendo pão para você, porque você não tem fé. Quem está roubando isso de nós, meus irmãos e irmãs? Pois é. Remédio, dai-nos, Senhor, a conversão do coração, para vivermos a comunhão com Deus e com os irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.